E aí galera, tudo bem? Hoje vamos apresentar mais uma videoaula. O que é que vamos falar sobre hoje? Então, hoje a gente vai falar sobre MRU e MRUV. Pronto, basicamente, MRU é o que? É um movimento retilíneo uniforme. E MRUV é um movimento retilíneo uniformemente variável. Então, o que acontece? O MRU, ele decorre de uma distância, um ΔS, e de uma velocidade, com a exclusão da aceleração. O MRU está presente aonde nos cotidianos? Podemos dizer que o MRU é uma força, é uma fórmula que descreve ações independente da aceleração. Ou seja, onde temos isso, onde não ocorre, onde ocorre um movimento sem uma variação de velocidade e sem aceleração, exatamente, no espaço. No espaço é um grande referencial para representarmos MRU. Quando uma nave lança-se ao espaço, chegando lá, ele estará com a mesma velocidade desde o ponto inicial, que ele começou a se movimentar naquela região do espaço. Ou seja, ela é basicamente uma fórmula que independe da aceleração e depende somente da velocidade e do tempo e do espaço percorrido. Agora vamos falar sobre MRUV. MRUV já é ao contrário do MRU. O MRUV depende da aceleração. Então, tranquilo. Se ele depende da aceleração, podemos inserir um exemplo como na Terra, um carro. Ao se acelerar um carro, consequentemente, temos o aumento da velocidade e o espaço percorrido será em menor tempo. Ou seja, quanto maior a velocidade, quanto maior a aceleração, menor vai ser o tempo do ΔS, que é o espaço percorrido. Vamos agora apresentar algumas fórmulas e aplicações e exercícios para vocês resolverem e entendermos um pouco mais sobre esses dois assuntos. Vou falar agora sobre o contexto histórico das fórmulas, ou seja, qual é a história por trás da física. Então vamos lá. Mais de 2 milênios atrás, principalmente na Grécia Antiga, os filósofos cientistas já se preocupavam com a questão do movimento em todas as suas formas. Ou seja, como sabemos que naquela época não havia automóveis ou aviões, mas já sabíamos que para haver um movimento era necessário de algum tipo de força atuando. Era aparente que os objetos somente poderiam se mover quando alguém ou alguma coisa os empurrasse ou os puxasse. Mas por que a folha cai da árvore? A força da gravidade não era conhecida ainda, daí o mistério. Enquanto está no arco, acionado pelo mesmo, podia-se entender por que a flecha se move, afinal há uma corda empurrando, mas há depois o que deixa o arco, o porquê disso. Como é que consegue manter o seu movimento? Questões dessa ordem incomodavam os pensadores, deixando-os confusos. O movimento era algo que não conseguíamos entender completamente e queríamos entendê-lo. Assim, foi introduzida o estudo sobre essas fórmulas para explicar as dúvidas desta época. Agora estamos aqui com as fórmulas de MRU. Como podemos ver, uma primeira fórmula de MRU é o seguinte: a velocidade é igual à distância percorrida, o ΔS, sobre a variação de tempo, o ΔT. Podemos ver que não há a presença da aceleração, que é uma característica específica do movimento retilíneo uniforme. Agora vamos prosseguir. A segunda, S, a distância, é igual a V, velocidade, vezes T. Novamente, percebemos que não há presença de aceleração. Percebemos que esta fórmula é uma derivação da primeira. Agora, vamos prosseguir para a terceira fórmula. T é igual a ΔS sobre
ΔV. Vemos que o tempo é igual à variação do espaço sobre a variação de velocidade. Então, basicamente é isso. Vamos para o exercício. Então, galera, agora vamos começar por um exercício de MU, como eu falei anteriormente. Como é que se resolve uma questão? Esse aqui é um exercício muito básico e ele cai principalmente em vestibulares e Enem, porque ele é um exercício de gráfico. Podemos perceber aqui agora na figura. O ΔS, que está representando por essa linha, está representado inicialmente por 50 e ao final 250. Vamos ver o ΔT. É o seguinte, o ΔT inicial é 0 e o ΔT final é 10. Tranquilo. Como é que resolvemos? Da seguinte maneira. Fazemos o quê? Velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. Ou seja, na questão anterior, ele estava pedindo a velocidade do móvel. Então, o que fazemos? Vamos pegar aqui a velocidade, substituir na equação. 250 menos 50, que é o ΔS, sobre 10, que é o T final, o tempo final, menos 0, representando aqui o ΔT. Fazemos o que? Velocidade é igual a 200 sobre 10. Tranquilo. Velocidade é igual a 20 metros por segundo. Ou seja, vemos aqui que na questão anterior ele pede a velocidade do móvel, como vimos anteriormente. Basicamente é isso, galera. Só vamos substituir as informações do gráfico na equação. Então, galera, agora vamos falar sobre as fórmulas do MRUV. Vamos lá. A primeira fórmula. A aceleração média é igual a ΔV sobre ΔT. Ou seja, a aceleração média é igual à variação da velocidade sobre a variação do tempo. Ou seja, vamos perceber que somente no MRUV, em relação ao MRU, temos presente a aceleração. Agora vamos prosseguir para a próxima fórmula. V é igual a VO mais AT. Ou seja, velocidade final é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Que esta fórmula deriva da fórmula de ΔV é igual a AT. Agora vamos prosseguir para a próxima fórmula. S, que é o espaço final, igual a SO mais VO vezes T mais AT ao quadrado sobre 2. Ou seja, o que é o SO? É o espaço inicial do móvel, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração, vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Vamos prosseguir para a próxima fórmula. V ao quadrado, que é a velocidade final, é igual a VO ao quadrado, que é a velocidade inicial, ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes o ΔS, que é a variação do espaço. É isso aí, galera. Vamos prosseguir agora com os exercícios. Galera, agora vamos fazer um exercício de MRUV. O que é MRUV? Vamos recapitular. Diferentemente do MRU, o movimento retilíneo uniforme variado, também conhecido como MRUV, demonstra que a velocidade varia uniformemente em relação ao tempo, ou seja, em razão ao tempo. O movimento retilíneo uniforme variado pode ser definido como um movimento de um móvel em relação a uma referência ao longo de uma reta, na qual sua aceleração é sempre constante. Disse que sua velocidade do móvel sofre variações iguais em intervalos de tempos iguais. Então, galera, vamos agora realizar um exercício de MRUV. Calcule a velocidade com que um objeto abandonado de uma altura de 45 metros atinge ao solo. Considere a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo e despreze o efeito da resistência do ar. Para realizarmos essa questão, temos que aplicar a equação de Torricelli, como vai ser mostrado aqui posteriormente. Vamos lá.
V ao quadrado, que é velocidade final ao quadrado, o que queremos saber, é igual a VO ao quadrado, a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes A, que é a aceleração, vezes delta S, que é a variação de distância, ou seja, a posição do objeto, que está aqui representado por 45 metros. Agora ficou fácil, né? V ao quadrado é igual a 2 vezes 10, que é a gravidade, vezes 45, que é igual a 900. Agora nós nos perguntamos, por que o V ao quadrado saiu? VO é o quê? É a velocidade inicial, ou seja, a velocidade inicial é zero. Então, temos a seguinte equação. V ao quadrado é igual a 900. V é igual a raiz de 900. O quadrado da velocidade passou como raiz, que é igual a 30 metros por segundo. É fácil, né? Valeu, galera! Galera, agora que vocês já aprenderam mais sobre o MRU e o MRUV, vamos falar sobre os impactos tecnológicos que eles têm no nosso dia a dia, ou seja, como é que eles influenciam na área da tecnologia. Agora que vocês já sabem o porquê e como calcular a distância ou a velocidade que esse objeto cai, vamos falar agora como é que ele tem uma influência na área da tecnologia. Como é presente no nosso dia a dia, os radares da rodovia, que verifica com que velocidade o carro se desloca e quantos metros por segundo eles se deslocam. Ou seja, para impor os radares nas rodovias, temos antes que ter um cálculo para saber a posição inicial, a posição final e a velocidade com que ele se desloca para aplicar a multa, ou seja, sobre a velocidade permitida do carro. Esse é um dos fatores em que essas duas equações entram em jogo, ou seja, ajuda a construir esse tipo de tecnologia. Sem essas contas, nada disso seria possível. Vamos lá, outro exemplo? As grandes montadoras de carro, a Ford, a Toyota, Fiat, todas essas montadoras de carro, é essencial que existam essas equações. Sabe por quê? Porque, de acordo com essas equações, é que os montadores, a fábrica, vai saber se o motor está correspondendo com a sua potência. Ele vai saber com qual velocidade de arrancada o carro sai, qual é a sua velocidade final, qual é a sua velocidade inicial e qual é a sua aceleração, certo? A aceleração, lembraram de quê? Lembrar do MRV, né? Exato, galera. Então, são dois exemplos bem básicos para você não esquecer sobre as equações e como elas são importantes na nossa vida. Valeu, galera!